Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que me acompanha aqui no canal Terapeuta e Missionário Carlos Mariosa. Hoje, aqui no programa Vida Plena, eu quero falar sobre 3 áreas espirituais ou 3 coisas espirituais que podem estar bloqueando a sua vida. Tipo, você é uma pessoa que ora, uma pessoa que vive a palavra, é uma pessoa que pratica o bem, é uma pessoa que busca a presença do Espírito, mas nada acontece na sua vida. Parece que a sua vida está bloqueada, sua vida financeira está bloqueada, sua vida profissional está bloqueada, sua vida ministerial, o seu relacionamento conjugal talvez esteja passando por uma fase muito difícil, a sua vida familiar, nada acontece. Parece que você dá um passo para frente e 3 passos para trás. Hoje eu quero falar sobre uma revelação que Deus trouxe ao meu coração sobre 3 coisas que podem estar bloqueando a sua vida. Aliás, 3 coisas que podem desbloquear a sua vida. Em todos os setores pode estar passando por um bloqueio, porque talvez você precise descobrir essas 3 coisas que hoje eu vou falar aqui. E como sempre eu digo, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo deixando o seu like e curta aí a nossa vinheta. O texto que eu quero ler aqui é Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Porque, na verdade, a carne milita contra o Espírito contra a carne, e os dois são opostos entre si, para que não façais, porventura, o vosso querer. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre lutas espirituais. Todo ser humano, que crê em Jesus, que crê na sua palavra, sabe que passa por 2 lutas espirituais. A luta de Romanos capítulo 6, versículo 12, a luta contra Satanás e seus demônios nas regiões celestes, ou seja, uma luta externa. E o texto que eu acabei de ler aqui agora fala sobre uma luta espiritual que eu tenho dentro de mim, uma luta entre o desejo pecaminoso da carne e a vontade santificadora do Espírito. E o apóstolo Paulo dá a seguinte ordem: andem no Espírito. Se você pegar Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou aqui rapidinho, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 22, versículo 19, diz assim: não atrapalhem a ação do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Em outras traduções está dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo, não impeçam a ação do Espírito. E como que eu posso impedir a ação do Espírito se eu sou uma pessoa de oração, se eu sou uma pessoa da palavra, se eu sou uma pessoa que pratico o bem, que faço a obra? Como que eu impeço? A resposta está na Bíblia. Por isso que é importante ter entendimento bíblico. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem muita gente que pensa que alimentar a carne é quando eu deixo de orar, é quando eu deixo de ler a Bíblia, é quando eu deixo de participar do culto, é quando eu erro. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Se eu me arrepender dos meus pecados, Ele é fiel para me perdoar. Então existe uma forma sutil, talvez imperceptível, que eu tenha de impedir a ação do Espírito. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai entender que existe uma diferença de quem é guiado pelo Espírito e de quem é guiado pelos desejos da carne. A carne é muito astuta e o demônio, ele espera uma brecha minha e sua para que ele entre e faça destruição. Presta atenção no que diz Romanos 1,17. O justo vive pela fé. Em umas traduções, eu quero ficar com essa, que diz assim: o justo não vive por vista, mas vive por fé. O justo não vive por vista, mas vive por fé. E o que é a vista? É a visão racional humana. Então, por exemplo, se você está passando por uma situação de dificuldade financeira, você faz de tudo para ter uma vida financeira estável e não consegue. Aí você olha com a ótica humana para esse problema. Qual o sentimento que é gerado dentro de você? Um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, um sentimento de indignação. Você, de repente, marido, faz o seu melhor e, de repente, a sua esposa não corresponde e você se frustra porque você está olhando através da ótica humana. A frustração, a raiva, a tristeza são sentimentos negativos que alimentam a nossa carne. Você sabe quais são as obras da carne? Eu vou pegar aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Essas aqui são as obras da carne. E quantos de nós, sem perceber, quando estamos vivendo pela visão, pela ótica humana, temos sentimentos negativos. Uma coisa é você ficar triste, e aí quando você tem fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Beleza? Então a fé é a certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando eu estou passando um momento de dificuldade financeira, um momento de dificuldade profissional, ministerial, familiar, se eu olhar com a ótica humana, vai gerar em mim sentimentos negativos. Esses sentimentos, sendo retroalimentados, alimentam a minha carne e a minha carne gera as obras. E as obras da carne me geram o pecado. E o pecado me afasta de Deus. E aí eu impeço a ação do Espírito Santo. E Jesus deixou claro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro ponto para que você possa desbloquear as áreas da sua vida é ser uma pessoa vigilante. E o que é ser vigilante? Todo vigilante tem autopercepção. Ou seja, ele tem autoconhecimento, ele conhece as inclinações da sua carne, ele é uma pessoa que se policia e que ele sabe discernir as coisas.
Então, por exemplo, eu estou passando, de novo eu vou bater nessa área, por uma situação de dificuldade financeira, de dificuldade na família, dificuldade ministerial. As coisas não estão saindo conforme eu planejei. Se eu colocar a ótica humana, eu gero sentimentos negativos que, sendo esses sentimentos retroalimentados, alimenta a minha carne. E a obra da carne é o pecado. E quando eu vivo por esse pecado imperceptível, eu bloqueio a ação do Espírito Santo. Então a primeira chave para você desbloquear aquilo que está bloqueando a sua vida é ser uma pessoa vigilante. Aprenda a ser vigilante. Quem é vigilante se percebe, se conhece e discerne as coisas. Porque diante do momento difícil, ele vai lá para o Salmo de número 37. Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás com segurança. Que a sua alegria esteja no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A segunda chave para você desbloquear aquilo que está bloqueando a sua vida é ser grato em qualquer circunstância. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque quando eu estou desanimado, frustrado e indignado, talvez com palavras eu não reclame, mas os meus sentimentos, os meus pensamentos estão murmurando, estão gritando. E Deus conhece o coração e conhece os pensamentos. Aprenda a agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem. E pare de reclamar por aquilo que você não tem. O ingrato reclama e nada tem. Talvez você está numa reclamação enrustida. Por isso que eu preciso vigiar, eu preciso ser grato a Deus. E a terceira chave é viver pela fé. Fé é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas na minha vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem fé, você acredita que Deus está no controle de todas as coisas? E por onde vem a fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu leio a palavra, mas será que eu vivo a palavra? Eu ouço uma pregação, será que eu estou praticando aquilo que ouvi? A Bíblia diz: examinai tudo e ficai com aquilo que é bom. Nem todas as pregações elas são perfeitas, mas Deus pode falar com você uma palavra. Basta você ter fé. Basta você acreditar que Deus pode usar quem Ele quer, quando Ele quer, para falar com você. Talvez você está passando por todas essas dificuldades na sua vida porque você não está vigiando, porque você está sendo ingrato e porque você não está vivendo pela fé. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir a sua mente para o entendimento. Seja vigilante, seja grato e viva pela fé. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.